Comissão de Assuntos Econômicos debate daqui a pouco com o ministro do Planejamento impacto do reajuste de servidores nas contas públicas. Ministro da Saúde também vem ao Senado para falar da situação do SUS. E, por falar em saúde, começa a tramitar medida provisória que prorroga por mais 3 anos o programa de revalidação do diploma de profissionais que participam do programa Mais Médicos. Bom dia. E hoje vamos começar com a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira. Projeto que prevê o pagamento de multa aos usuários prejudicados com falhas no fornecimento de energia elétrica está na pauta da Comissão de Infraestrutura. O Estatuto da Pessoa com Deficiência e os desafios para a concretização de direitos. Esse é o tema em debate na Comissão de Direitos Humanos. Discutir os critérios e a metodologia de cálculo da taxa de desemprego no Brasil é o objetivo da audiência pública na Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle. Projeto que autoriza o Poder Executivo a criar a Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento Econômico do Polo Caruaru, em Pernambuco, e Campina Grande, na Paraíba, e programa para desenvolvimento desse polo está na pauta da Comissão de Desenvolvimento Regional. O convidado da audiência pública na Comissão de Educação será o ministro da pasta, Mendonça Filho. Ele deve falar sobre seu plano de trabalho. Outro ministro, Ricardo Barros, da Saúde, é o convidado da Comissão de Assuntos Sociais. A audiência é para prestar esclarecimentos sobre o Sistema Único de Saúde, o SUS. E hoje é dia de reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Vai ser às 10 horas. O primeiro item da pauta é a proposta de emenda à Constituição que prorroga até 2023 a desvinculação de receitas da União e também estabelece a desvinculação de receitas dos estados e municípios. Pelo texto, o limite para a desvinculação é de 30%. No caso da União, podem ser desvinculados valores correspondentes a contribuições e taxas. E nos estados e municípios, valores referentes a impostos, taxas e multas. O ministro interino do Planejamento, Diogo Oliveira, participa de audiência pública daqui a pouco na Comissão de Assuntos Econômicos. Em pauta, o impacto dos reajustes salariais dos servidores públicos federais em análise no Congresso sobre as contas da União, estados e municípios. São 14 projetos de lei já aprovados pela Câmara dos Deputados. Os reajustes salariais beneficiam carreiras no Judiciário, Legislativo e Executivo. Segundo o governo federal, há previsão orçamentária para os aumentos. Se confirmados pelo Senado, a previsão é de que gerem um impacto de até 79 bilhões de reais nos cofres federais nos próximos 3 anos, com reflexos também sobre as finanças dos estados e municípios devido às vinculações salariais existentes. A estimativa faz parte do requerimento para a audiência pública apresentado pelo senador Ricardo Ferraço na reunião da Comissão de Assuntos Econômicos da semana passada. Na ocasião, depois de intenso debate, a CAI aprovou o reajuste médio de aproximadamente 41,5% para os servidores do Judiciário, sob a condição de que o ministro do Planejamento venha prestar esclarecimentos sobre a matéria antes que ela seja submetida à votação em plenário. Não há dotação orçamentária na LOA nem na LDO para esse tipo de autorização. O que consta da LDO e da lei orçamentária, na prática, grandes números, 300 milhões a menos. O Judiciário vai ajustar o seu orçamento ao recurso que receber, portanto, essa é uma função que cabe ao CNJ e aos tribunais superiores. Aqui no Senado, nós temos que respeitar a independência do Judiciário e aprovar um reajuste que foi negociado, faz parte do orçamento. O plenário do Senado aprovou em primeiro turno, nesta terça-feira, uma proposta que limita os gastos de assembleias legislativas e tribunais de contas dos estados. As despesas ultrapassam os 11 bilhões de reais. A proposta limita o aumento dos gastos de assembleias legislativas e tribunais de contas ao crescimento da inflação. O teto também vale para o Legislativo do Distrito Federal. Dados do Tesouro Nacional mostram que a despesa legislativa cresceu 47% entre 2002 e 2012, enquanto o Acre gasta R$ 4.700.000 por deputado, o Rio de Janeiro gasta 3 vezes mais, R$ 15.900.000.
De acordo com o texto, o governador e os dirigentes do Legislativo que desrespeitarem o limite de gastos cometem crime de responsabilidade. Constitui crime de responsabilidade, 1. Do governador do Estado efetuar repasse que supere o limite nesse artigo. 2. Do presidente da Assembleia Legislativa e dos demais membros da mesa diretora do órgão realizar despesas acima do limite fixado nesse artigo. O senador Garibaldi Alves questionou se o texto é constitucional e defendeu o limite de gastos também para os outros poderes. Essa emenda constitucional fere a autonomia, porque, na verdade, ela estabelece um arbítrio a respeito dos orçamentos das Assembleias Legislativas e dos Tribunais de Contas e deixa de lado os outros poderes, o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Se fosse verdade que essa matéria é inconstitucional, como aqui foi alegado, também seria inconstitucional a Lei de Responsabilidade Fiscal, porque ela estaria ferindo também a autonomia dos estados. Nos últimos 10 anos, senhor presidente, houve um crescimento acima da inflação da ordem de 47%. E as funções das assembleias e dos tribunais não mudaram. A função é legislar e fiscalizar. Portanto, diferente de uma Secretaria de Saúde que a cada ano tem que ampliar suas unidades, que a cada ano tem que contratar mais pessoal. A PEC aprovada em primeiro turno propõe para o Legislativo Estadual o mesmo limite que o governo Temer quer impor ao orçamento federal. Uma redação, digamos, harmônica com a proposta de emenda à Constituição que está na Câmara de autoria do presidente Michel Temer, que estabelece para os poderes, inclusive para a União, um limite para os seus gastos, com base no ano anterior ao ano da sua promulgação. Uma coisa é limitar gasto da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas. Outra coisa é querer limitar gasto que penaliza o povo trabalhador, o povo pobre, cortando recursos da saúde, da educação e da Previdência Social. Dilma Rousseff não deve comparecer à comissão do impeachment. O depoimento dela está marcado para esta quarta-feira. Nessa terça, os senadores que preparam o julgamento da presidente afastada fizeram uma reunião para esmiuçar a denúncia contra ela. Foi uma reunião para discutir pontos técnicos das acusações contra Dilma Rousseff. Mas analisando os mesmos números, normas e leis, os especialistas em finanças públicas chegaram a resultados diferentes. Primeiro falaram os 3 servidores do Senado. Os peritos reafirmaram as conclusões do laudo que entregaram na semana passada. Segundo eles, 3 dos 4 decretos que estão em julgamento liberaram recursos sem respeitar a lei orçamentária em vigor quando foram editados em 2015. No final do ano, o Congresso aprovou uma nova meta fiscal que foi cumprida pelo governo. Uma lei por fazer não tem o condão de se sobrepor a uma lei que está posta, né? E diante de um quadro fiscal que se deteriorava, naquele momento havia então uma necessidade de observância dessas restrições postuladas pelo Congresso. A conclusão agradou quem quer o impeachment. Seria uma tragédia estabelecer-se como jurisprudência a irresponsabilidade na prática de crimes que estão sendo constatados agora. O governo não pode abrir créditos suplementares, confiando que no futuro ou ao final do ano o Congresso Nacional concorde com a mudança da meta fiscal estabelecida. E foi questionada pelos defensores da presidente afastada. A meta fiscal, ela é medida no final do ano. Então, nós só temos como verificar se teve impacto ou não ao final do ano. Não adianta querer inventar aqui que lá no quadrimestre, lá no bimestre, ela não pode impactar, porque não existe. Para os peritos do Senado, os atrasos de pagamento do Tesouro Nacional ao Banco do Brasil para o financiamento agrícola do Plano Safra funcionaram como um empréstimo ao governo, mas eles não detectaram participação
administração de Dilma Rousseff. A junta entende que houve sim operação de crédito, não necessariamente fraudulenta, até porque ocorreu dentro de um arcabouço que estava estipulado, mas ela não necessariamente também aderente, e aí vem uma afirmação da própria junta de que em desconformidade com a lei de responsabilidade fiscal. A caracterização desta prática fraudulenta, naturalmente, não exige uma assinatura da presidente Dilma Rousseff, porque ninguém assina uma fraude, porque ninguém coloca a sua digital em algo que é feito para burlar o sistema de controle de fiscalização. A presidenta não assinou, e Vossas Senhorias deixam claro isso no relatório, que não tem nenhum ato da presidenta que leve a determinar o atraso. Portanto, sem ato, como eu posso responsabilizar uma pessoa? Não há crime. Depois foi a vez dos depoimentos dos peritos assistentes das duas partes. Ao contrário do laudo dos servidores do Senado, a técnica indicada pela acusação entende que as pedaladas fiscais no Plano Safra foram atos intencionais do governo para maquiar as contas públicas. É uma operação que envolve um atraso, de pagamentos, que eram devidos, porque o capital não pertencia ao Tesouro, pertencia à instituição financeira. A fraude é caracterizada pela omissão de passivos, ou seja, a operação aconteceu e não foi registrada na contabilidade. Os técnicos indicados pela defesa não enxergam descumprimento da meta fiscal nem responsabilidade direta de Dilma no Plano Safra. E no caso do Plano Safra, a presidente da República não tem obrigação legal de agir, logo não há que se falar em omissão relevante para o direito penal. E sobre a questão da participação da presidente no que tange aos decretos, é bom lembrar que a presidente confiou na manifestação da Advocacia Geral da União, do Ministério do Planejamento, de todos os órgãos de assessoria do Poder Executivo, que espelhavam a jurisprudência então dominante no Tribunal de Contas da União. Para esta quarta-feira está marcado o depoimento da presidente afastada, mas o advogado de Dilma Rousseff já adiantou que ela não deve comparecer. Não há, obviamente, nenhum problema em que você avalie as situações de acordo com aquilo que a defesa acha mais recomendável. Um presidente da República, ele deve, a meu juízo, comparecer no plenário. É o local em que os presidentes comparecem. E ela é a presidente da República do Brasil. A medida provisória 723 prorroga por 3 anos o prazo de revalidação do diploma e do visto temporário dos profissionais estrangeiros que fazem parte do programa Mais Médicos. A comissão mista que analisa a medida fez nesta terça-feira uma audiência pública para debater o relatório do senador Humberto Costa. O presidente da comissão, deputado Leonardo Quintão, teve dificuldades para iniciar a audiência pública. Um grupo de manifestantes ligados aos sindicatos da saúde aproveitou a presença do ministro Ricardo Barros para fazer um protesto contra supostas reduções nos investimentos do Sistema Único de Saúde. Atenção, vocês são convidados aqui de acordo com... Atenção. Quanto às pessoas que estão se manifestando, e eu acho correto, só discordamos aí no golpista, tudo mais, nós estamos do mesmo lado e concordando com as mesmas teses. Depois que os manifestantes foram retirados pela segurança, o ministro pediu pressa na tramitação da medida provisória em função dos investimentos e do alcance do programa Mais Médicos nos municípios do interior do país. Hoje, 2.340 municípios só tem médicos do Mais Médicos. Um atendimento que tem dado um resultado de alta aprovação e que representa 3 bilhões de reais de investimento diretamente nos municípios brasileiros. O secretário de Saúde do Distrito Federal, Humberto Fonseca, afirmou que os estados esperam a continuidade do programa. Se o programa hoje fosse desativado pura e simplesmente, nós perderíamos, a população do Distrito Federal reduziria sua cobertura de 30,7% para 17,5%. O senador Humberto Costa defendeu a prorrogação do prazo e disse acreditar em uma mudança gradativa no perfil dos profissionais que atuam no Mais Médicos. E eu tenho uma expectativa muito positiva de que mais cedo do que a gente imaginava, não agora, mas mais cedo do que a gente imaginava, a gente talvez possa ter um contingente total com médicos brasileiros.
Aprovado em julho do ano passado e em vigor desde janeiro, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, conhecido como Lei Brasileira de Inclusão, amplia direitos e gera obrigações para o Estado e a sociedade. Para Daniel, tudo vira brinquedo. Aos 4 anos de idade, ele frequenta a escola regular. Gosta de desenhar, brincar com a irmã, de bater papo. O pai do Daniel, o defensor público André de Moura Soares, diz que a diferença positiva que uma criança com deficiência traz para os colegas de sala de aula é perceptível. Os alunos que convivem com os outros alunos com deficiência, objetivamente, eles se tornam alunos melhores. Eles se tornam mais respeitosos. A inclusão escolar é um dos pontos mais polêmicos da nova lei. Escolas privadas são obrigadas a aceitar alunos com deficiência e proibidas de cobrar taxas adicionais para a realização de adaptações ou contratar profissionais especializados. A Confederação das Escolas Particulares recorreu ao Supremo Tribunal Federal, mas não adiantou. As escolas terão que se adaptar e cumprir a lei. Tem que cumprir. Então, você tem que fazer uma inclusão social com ameaça de prisão, né? Sem poder cobrar nenhum custo adicional ou sobrecusto que existe e sem nenhum período de adaptação. É um absurdo você ter uma pessoa com deficiência e ter que pagar uma taxa maior do que aquele que não tem deficiência. Isso é uma discriminação quase que hedionda. Por isso as escolas, mediante essa decisão, recuaram e estão se adaptando. André acredita que a Lei Brasileira de Inclusão promove grandes mudanças na sociedade. Ela está fazendo com que a sociedade rompa com o egoísmo natural, de que farinha pouca, meu pirão primeiro. A Comissão de Direitos Humanos realiza um seminário nesta quarta-feira para avaliar os desafios encontrados pelas pessoas com deficiência um ano após a sanção da lei. Agora que a lei está aí, um ano do Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós queremos tirar os nozinhos que ficam. Esse seminário é para discutir a aplicação no dia a dia, na vida das pessoas com deficiências que não são também deficientes, né? Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.